A gente está fazendo um estudo sobre a igreja e primeira semana eu falei da igreja desassociada de Cristo, né? Que existe, ela não compartilha as características de Jesus. É uma igreja que não tem em si a arquetipia do mestre, né? Na segunda semana, ele falou um pouco sobre a história da igreja, né? Ele abriu um pouco sobre a história da igreja e discorreu acerca da função da igreja. E hoje eu também vou falar um pouco sobre a igreja. E para que vocês precisam aprender isso? Principalmente os nossos diáconos, presbíteros, gente que tem um chamado de Deus para o pastoreio, precisa prestar muita atenção no que eu estou falando e participar de maneira muito forte do que eu estou falando. Por quê? Porque não é possível você conseguir servir a igreja com qualidade se você não entende o que é uma igreja. Não tem jeito. Você não pode dizer que você teve um impacto, um encontro com Jesus que você não conhece. E a mesma arquetipia da igreja é a arquetipia de Jesus. Então, se você conhece a igreja de verdade, que não é a igreja local, mas é uma igreja cósmica, ela compartilha as características de Jesus. Ela tem em si os atributos de Jesus. E essa igreja que compartilha os atributos de Jesus, ela tem uma função na terra. Ela tem um papel na terra. Ela tem uma ação na terra. E aí, se você pensa que o culto é um lugar onde você vem, você já começa enganado. Porque o culto não é um lugar que você vem. O culto é um modo de estar. É uma maneira de estar. É uma maneira de ser. Você é o culto vivo a Deus. No momento em que Deus escolhe habitar em você, no momento em que o próprio Deus, através do seu espírito de consolação, escolhe habitar dentro de você, você é um culto vivo. Só que existem algumas aparas que elas são feitas com o tempo, que o Espírito Santo de Deus vai fazendo com o tempo. E aí a pressa de ser aquilo que você gostaria de ser, e não aquilo que Deus te projetou para ser, vai fazer com que você force uma fé que não existe, ultrapassando o limiar daquilo que de verdade é, e trazendo você para dentro do campo da hipocrisia. Então a igreja funcional de Cristo é uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, é uma igreja que é moldada pelo Espírito Santo de Deus, é uma igreja que cura, porque dentro de si habita o Espírito Santo de Deus, é uma igreja que liberta, porque ela está sujeita ao Espírito Santo de Deus, é o Espírito da consolação, e ela não está dentro da igreja, ela está dentro do indivíduo, e o indivíduo no coletivo age na terra, no mundo, de acordo com a arquetipia de Cristo. E aí você para de tentar ser alguma coisa que você não é e se permite ser transformado na verdade daquilo que Cristo é. Você para de tentar ser alguma coisa que alguém programou para que você seja, um conjunto moral de coisas, um estatuto de gente, e passa a ser a semelhança do Filho de Deus. Essa é a construção da igreja honesta, que se alia com a igreja cósmica, que é a igreja que não pertence a uma geografia. E aí, a partir daí, começa a haver saúde na igreja. A saúde da igreja não é medida pela quantidade de gente que tem na igreja. A saúde da igreja ela tem a ver com a ação que ela tem no lugar onde ela está inserida. A saúde da igreja tem em quantas pessoas conseguem, através da igreja, melhorar a vida como marido e mulher, através da orientação pastoral. Ela consegue melhorar a vida dela como ser humano no trabalho, através do conjunto, da conjuntura moral que o Evangelho traz. Não só isso, ela consegue melhorar para si, ela consegue perdoar a si, ela consegue entender a si. Então o que a gente tenta criar como igreja, como padrão de igreja aqui, é a arquetipia de Cristo. Só que existe, desde o início da história, e é bom vocês prestarem bastante atenção no que eu estou falando, uma diferença básica entre a igreja e o Estado. Até o século III, a igreja ela era um organismo autônomo,
que batalhava contra a opressão do Estado, do governo. Então ela se acolhia entre si, ela se abraçava entre si no meio das próprias dores. Então era comum que as igrejas fossem solidárias entre si, porque elas lutavam e batalhavam e resistiam ao mesmo inimigo, que era o Estado. Só que em dado momento a igreja ela se uniu ao Estado, se tornou uma coisa só com o Estado. E nesse momento, quando a perseguição para, a igreja ela começa a tomar a forma do Estado. Ela começa a se moldar ao Estado. Ela começa a ter uma outra característica, porque o Estado é uma construção de leis normativas. O Estado tem uma construção geográfica. O Estado tem municípios, né? Vai ter bairros, vai ter distritos. E o Estado, cada lugar, né? Ele possui as suas próprias leis. E a igreja ela entra e se molda a esse processo, abandonando o caminho que foi dado por Cristo. Se você for ver no capítulo 9 de Lucas, onde hoje nós vamos trabalhar, há uma grande comissão de Jesus. No capítulo 9, versículo 1. Eu vou ler isso para vocês. É o texto que a gente vai trabalhar hoje, é o texto de Lucas. Eu até produzi um grande texto essa semana sobre isso, e Deus tem falado muito no meu coração através desse texto de Lucas, capítulo 9. Para que a gente possa entender a função da igreja, e para que a gente possa vencer as intempéries, os problemas que nos encontram à medida que nós nos aproximamos do padrão da igreja de Cristo. Porque me parece que uma vez sujeitos à igreja de Cristo, está tudo resolvido. Parece que a gente entra numa bolha e de alguma forma Deus nos protege dentro dessa bolha. Sendo que dá problema. Nós somos seres altamente circunstanciais, que uma vez dentro de uma circunstância nós temos uma ação. Coloca a gente acuado num canto, a gente faz qualquer coisa. E o Espírito de Deus, o Espírito da consolação, é aquele que vai nos colocar dentro da personalidade do Cristo, que mesmo ofendido, com medo da morte, foi como uma ovelhinha muda para a morte. E a igreja que eu creio é a igreja que morre, não é a igreja que mata. A igreja é quem dá a vida por alguém. E a gente precisa se moldar a esse padrão, porque senão vira simplesmente uma convenção social. A igreja é um lugar onde você encontra somente seus amigos, para que você tenha um ciclo de amizade. Isso você pode ir lá no Cadima Shopping e marcar uma pizza. Mas se a igreja ela não tiver nenhuma ação onde ela está inserida, a igreja é completamente morta. Não adianta a gente ficar se reunindo aqui se a gente não gera vida para fora. Amém. E é isso que eu quero falar sobre vocês hoje. Uma igreja comissionada, uma igreja cheia de poder. Uma igreja que tem a autoridade de Jesus sobre ela. E pessoas completamente falhas fazendo tudo isso. Porque me parece que a gente precisa, em algum momento, estar de tal maneira para estar fazendo tal coisa. Então, no momento em que eu estiver assim, eu vou estar fazendo isso. E esse é um engano. Porque você nunca vai estar assim. No momento que eu parar de fazer isso, então eu posso ser isso. Você nunca será aquilo que você deseja ser. Lembrando que você está sendo moldado ao arquétipo de Cristo. E se algum pastor, algum líder, outorgar para si o direito, a castimanha de tentar te moldar ao molde dele, está equivocado. O Evangelho nos molda ao molde de Cristo. Então, uma vez que eu, John, como pastor, tento estar no molde de Cristo, vocês podem copiar a mim, porque eu estou copiando Jesus. No momento que há alguma incompatibilidade entre o meu eu e o eu de Jesus, é melhor ficar com Jesus. Então, uma igreja saudável é uma igreja de ovelhas pastoras, porque estamos o tempo todo se aconselhando, se exortando, se amando. A igreja saudável é uma igreja que ela é composta por gente que se ama. E o amor, ele é o vínculo perfeito. Então a primeira coisa que você precisa aprender como igreja é aprender a se amar. E quem ama se preocupa. Olha quanta criança que a gente está ali. Você precisa investir em criança. Todo mundo ama criança, né? Eu defendo criança, eu amo criança, todo mundo ama criança.
Mas quanto dinheiro que você investe em criança? É necessário você parar para pensar nisso. É necessário. A Jéssica vai ter 3 investimentos, né? É necessário. Eu amo o ministério infantil. Lá quando eu vejo alguma coisa com criança, eu estava conversando esses dias com uma parente minha, e ela chegou para mim e falou assim: João, eu acho tão bonito esse trabalho que é feito lá no Panzoeiro, para as crianças, e quando eu vejo uma criança com necessidade, eu fico tão emocionada. E essa emoção produz o quê? Quanto dinheiro você tira seu e bota para a criança? É importante você pensar nisso. Quanto tempo você passa? Quanto tempo? Quantos programas sociais que você investe? Não é investindo na ideia, falando que o cara tem que fazer, não, é lá quebrar a cabeça com ele. Vamos ler aqui comigo? Lucas capítulo 9. Eu só estou fazendo uma abertura aqui para que vocês possam entender que eu vou trabalhar a arquetipia da igreja de verdade. E aqui é uma igreja de verdade construída por gente de verdade. Eu não estou falando de gente que acordou de manhã voando, não. Eu estou falando de gente que acordou de manhã e às vezes querendo se matar. Você está entendendo? Que é essa construção da igreja que nós temos? É com esse instrumento que Jesus vai apontar para a salvação? Que não é com gente que está decolando de manhã, que está voando, mas é com gente que acorda de manhã odiando o mundo. É com gente que decidiu pela manhã, às vezes, cortar o pulso ou pular de um prédio. É com essa igreja que Deus está fazendo o movimento? Você consegue compreender? Ou você acha que Deus está lá esperando alguém ficar pronto para poder fazer alguma coisa? O Espírito Santo de Deus trabalha eternamente mudando a personalidade e o caráter. Então você não tem desculpa para começar a fazer nada. Porque esse cara que você se enxerga, que você sabe que é o cara que Deus quer usar. João diz: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante de Deus. E quem precisa de advogado? Criminoso. Então eu quero colocar vocês, mas eu não roubo, não mato, eu sou um cara de um homem de bem. Me desculpa, diante de Deus, isso daí não é o padrão moral de Deus. Você precisa entender o padrão de Deus. Você quer entender o padrão de Deus? Vamos lá. Só para vocês entenderem um pouquinho. João, capítulo 6, só para vocês entenderem que a gente, com pondo referência bíblica, foi melhor. Né? Vou trabalhar em pouco, vou ler aqui rapidinho. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. Em toda a Bíblia, se você for procurar sobre vontade de Deus, você só vai achar esse texto aqui. Pode procurar o tempo para procurar a vontade. Pode procurar, bota na tua Bíblia e procura. Vontade de Deus. Quando Jesus diz, saiu da boca de Jesus, a vontade de Deus é essa: que todo aquele que ele me deu, eu não perca nenhum dele. E que ainda ressuscite ele, caso ele morra no último dia. Essa é a vontade de Deus. Esse é o comissionamento de Deus. Isso é aquilo que traz sentido para a igreja. Vontade de Deus é uma norma de funcionalidade do universo. Qualquer coisa fora da vontade de Deus está disfuncional. Você está entendendo isso? Você vê nesse mundo bagunçado, essas pessoas com crises de gênero, de identidade, ela está simplesmente fora da vontade de Deus. Qualquer coisa fora da vontade de Deus está disfuncional. Perdeu a sua função. Mas foi o pecado. Não, foi o afastamento da vontade. O pecado, nem principados, nem potestades, nem o presente. O pecado não é problema para Deus. O pecado é problema para você. Não porque você faz pecado, mas porque você é pecado. Pecado não é uma coisa que você faz. Pecado é uma coisa que você é. E porque você é pecado, tudo que você faz é pecado. Então você não precisa mudar aquilo que você faz. Você precisa mudar aquilo que você é. Então a proposta do Espírito de Deus não é alterar suas ações, mas alterar sua substância. Uma vez trocada a substância, mudou tudo. Porque você trocou o que é, não o que você faz.
Igreja é um lugar onde o pai se sente em casa. Basicamente isso. Onde ele é adorado por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. Onde ele é obedecido de coração e não por constrangimento. Onde o seu reino é manifesto no amor, na solidariedade, na fraternidade e no serviço comum. E aí você vai ver que está muito distante às vezes do padrão daquilo que você acha de igreja, que é um lugar onde a gente canta, louva, ora um pelo outro e vai embora para casa. Cada um com a responsabilidade de ganhar o mundo depois. Cada um com a responsabilidade de vencer, sozinho. Isso não é igreja. Lucas capítulo 9. Versículo 1. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para curarem doenças. Só até aí. Vamos descer um pouquinho. Jesus faz um discurso muito duro, logo em seguida para os discípulos dele, dizendo que quem queria ganhar a sua vida ia perder, quem quisesse vencer já tinha perdido, aquele que preservasse, tentasse guardar para si, tinha morrido, já estava morto, e ele fala de forma muito dura. 8 dias depois, Jesus chega para os 12 discípulos e fala o seguinte: gente, eu vou sair para orar. Pedro, Tiago, João, vem comigo. E esse grupo de gente sobe para o monte. E esse grupo é o grupo que recebeu de Jesus o comissionamento de manifestar a igreja na terra. A igreja começa com 12 pessoas. Então, 1/4 dessas pessoas foi com Jesus para o monte orar. Foram orar. A primeiro ponto que a gente tem que entender é que a igreja, ela é um lugar onde nós nos encontramos, nós temos comunhão em oração. Não adianta você achar que você ora dentro da sua cabeça, porque isso não funciona. Não se engane. Você precisa de um tempo com Jesus. Você precisa de orar. Essa falácia que você tem, que eu estou aqui orando dentro da minha cabeça, isso é uma falácia dos últimos tempos. Achando que de alguma forma você tem contato com o eterno só na sua consciência. O momento, o parar, o refletir, o dedicar tempo é sacrifício a Deus. É sacrifício a Deus. Tudo que você oferece, que você tira, que você se priva, porque essa é a base do sacrifício o tempo todo, tá? O cara que dava a ovelhinha, ele não estava criando um monte de ovelha para poder matar, não. Era a ovelhinha que ele pegava desde pequenininha, e que ele pegava no colo, que ele botava uma madeirinha na boca, que ele levava lá, que ele ia para o deserto ficar no calor de 50 graus para proteger do lobo, para poder levar para a comida. Essa ovelhinha que ele teve todo esse trabalho, era a ovelhinha que ele sacrificava por conta de pecado. Então, de fato, o sacrifício o tempo todo é algo que deu trabalho. Diga-se Jesus, né? E ele não sacrificou para que você nunca sacrificasse nada. Ele sacrificou para que você entendesse o que fosse o sacrifício. Que sacrifício não é, de maneira nenhuma, alguma coisa que você entrega e que não te faz falta. Sacrifício é quando você dá a sua vida. Só que agora você não precisa mais morrer, porque alguém já morreu definitivamente. Mas isso não significa que não haja um preço a se pagar. E o preço a se pagar não é o preço mais da cruz, mas o preço a se pagar é você doar a tua vida em integralidade para ser para o seu próximo aquilo que Jesus é para você. E aí já é um compromisso muito mais de aliança, de amizade. Por isso que o reino de Deus é um reino de amigos, do que um compromisso eclesiástico. Porque se você acha ainda que Jesus ele veio e ele manifestou à igreja aquilo que era no eterno, aqui nesse plano, para que a gente tivesse um compromisso eclesiástico, você errou feio, errou rude. Não é isso. Só que ninguém mais precisa morrer, ninguém precisa ficar se chicoteando, ninguém precisa ficar matando ovelhinha. Mas não quer dizer que foi pela graça, que tenha sido de graça. Tem sido barato, né? E aí ser pela graça e ser de graça é outra coisa completamente diferente. Então Jesus comissionou os seus discípulos para que eles tivessem poder sobre todos os demônios e curassem todas as doenças. Fez um discurso extremamente duro, que você pode ler em Lucas capítulo 9 depois, dizendo que seguir ele realmente significava que você viveria em integralidade. Você ouve essa palavra e você não sabe o que significa essa palavra.
Porque você pensa que integralidade é servir a Deus o tempo todo. Integralidade é servir a Deus com tudo que você tem. Em tudo que você faz. Não é... E aí, hoje meu ministério é integral. Aí na cabeça dele bota 2 pontos. Hoje meu ministério fica o dia inteiro dentro da igreja. Se a sua casa não for uma extensão do reino, você não serve com integralidade. Se o seu dinheiro não servir para o reino, você não serve com integralidade. Se a sua vida, se tudo que você tem não servir para o reino, não serve com integralidade. Você está entendendo isso? Porque esse sinônimo maluco que foi criado, eu sou integral. A missão ela é integral. Então a missão o tempo todo. Não, a missão é com tudo. Não. No trabalho não dá, mas na faculdade não dá. Não dá porque você simplesmente acha que missão é se comportar como um moloide o dia inteiro. A missão tem a ver com a salvação, tem a ver com o evangelho. Tem a ver o quanto que você aponta para Jesus com a sua existência. E tem a ver com tudo que você dá em relação a isso. E aí 3 subiram com Jesus, provavelmente se sentindo um pouco mais importante que os outros 9. Não é verdade? Jesus dá aquela paulada nivelada em todo mundo. Chama no meio, e vocês 3 comigo sobem. E aí a gente tem 2 arquétipos da igreja que fica, porque os discípulos, eles eram aqueles que iriam manifestar a igreja no meio do povo, e a igreja que sobe. A igreja que sobe, ela vai para um momento que na Bíblia se chama transfiguração, quando acontece um fenômeno místico, um fenômeno sobrenatural, tá? Que a gente vai acompanhar já. E essa igreja lá em cima, essa parte da igreja lá em cima, ela tem uma reação. Mas antes dessa reação, acontecem algumas coisas que eu quero ler para vocês. Eu quero falar para vocês hoje da igreja que sobe e da igreja que ficou embaixo. E como que ela se comporta. E para ver se você também se encaixa em alguma arquetipia dessa em algum momento. Porque se Deus comunica isso para mim, é que Ele quer dizer algo para mim, mas também quer dizer para a igreja. Vamos lá? Ora, Pedro e os que estavam com ele, Tiago e João, se haviam deixado vencer pelo sono. Então Jesus fala, gente, vamos orar comigo, eu vou para aquele monte lá, eu vou para aquele morro lá. E o pessoal fala, vamos, demorou Jesus, é nós. E aí vamos subindo, sobe o morro, vamos lá para cima. Aí Jesus começa um momento de oração, de súplica, um momento para o qual ele convidou os amigos dele para ir. E aí o que acontece com os amigos dele? Dormem. E aí o que acontece logo em seguida? Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Então eles acordam com a glória de Jesus. Eles estão dormindo, de repente quando eles acordam, eles veem o movimento inteiro. Eles veem Jesus brilhando, que é o que está dizendo aqui, e vê Moisés e Elias conversando com Jesus. Ele, calma aí, o que eu perdi aqui? Só que existe algo que antecede a glória. Existe algo que vem antes da glória. E a igreja ela quer chegar e acordar no momento da glória, como aconteceu com Tiago, com Pedro e com João. Eles não sabem que antes da glória existe a oração. Eles não sabem que antes da glória existe um momento que Jesus dedicou aqui. É uma igreja que subiu, e aí você entende o Tiago, Pedro e João como um fragmento da igreja. É uma igreja que acorda no meio do movimento. E tem gente que é assim. Ou vocês acham que não? Tem gente que quando vê o negócio funcionando, aí então eu estou dentro, então está funcionando, eles acordam no meio da glória. Não acha que foi diferente, não é isso que o texto está dizendo. Que quando Jesus começa a brilhar, e 2 homens estão conversando com Jesus, eles acordam. Eles não estão ali no processo de oração, eles não estão ali no processo de súplica, eles não estão ali sofrendo a madrugada com Jesus, eles acordam no meio do movimento. É gente que desperta no meio da noite. É gente com as suas fantasmagorias ocultas, noturnas. Acordaram no meio da glória. Acordaram no meio do movimento.
E eu quero parar para você pensar, porque às vezes você acha que o projeto ele já nasce pronto, né? Que aquele momento ali, Jesus chegou no monte, já desceu Elias, Moisés, numa carruagem, não sei lá no que, desceu e falou: Jesus, quero bater um papo com você. Não, pô, manda por WhatsApp. Não, pessoal. Houve um momento ali em que eles perderam porque estavam dormindo e acordaram no meio da glória, acordaram no meio do movimento. Isso faz parte da arquetipia da igreja de hoje. Que você só quer um projeto que está funcionando, você só quer um projeto próprio. Você não quer ser o construtor de nada. Você não quer ser alguém que é parte para construir nada. Quer chegar quando está pronto. Se estiver bom, eu vou. Se estiver funcionando, eu vou. São os que acordam no meio da glória. É a igreja que acorda no meio da glória. Enquanto ele orava, mudou-se a sua aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, as quais apareceram com glória e falavam da sua partida, que estava para cumprir-se em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado dormir. Então estava havendo ali um discurso muito importante. Presta bem atenção em mim. Presta bem atenção em mim. Ali não estava acontecendo qualquer coisa. O que estava acontecendo ali era o seguinte: Moisés e Elias estavam falando com Jesus acerca da morte dele e da partida dele que aconteceria em Jerusalém. Então a informação que estava vindo do céu não era uma informação qualquer. O que eles estavam perdendo ali era algo sobre a eternidade. Era algo que tinha a ver com Jesus. O assunto era muito importante. E eles acordam no meio do movimento. E eles conseguem ver aqueles homens. E quando estes se apartavam dele, ou seja, Moisés e Elias, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Dá uma segurada aí. Quer dizer, na glória é bom. Esse momento aqui é bom. Mas o que antecede a glória, eu não suporto. O momento da oração, o momento do choro, o momento da tristeza, o momento da invocação, esse daí não é bom. Agora, no momento da glória, eles falam: Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer um negócio. Agora ele quer alinhar, né? O homem o tempo todo, a igreja tentando alinhar Jesus nos moldes da lei e Jesus no molde do profeta. O que ele fala? Vamos fazer 3 igrejinhas, 3 cabaninhas aqui. Já que é maneiro ficar aqui, vamos botar 3 lugares aqui pra gente. Um para você, um para Elias e o outro para Moisés. A lei, os profetas e o Messias. Tudo no mesmo lugar. Eu vou nivelar eles. E a igreja tenta fazer isso, né? A igreja tenta nivelar a lei, Jesus e os profetas no mesmo patamar, no mesmo poder, na mesma autoridade. Isso é comum na igreja, ou ninguém nunca viu isso. Botar a lei, Jesus, tudo no mesmo quadro. Nesse momento, desce uma nuvem em que eles não conseguem mais se enxergar e só vem Jesus, e a nuvem diz assim, ó, a voz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ouçam a ele. Então vem alguém que fala assim: não, peraí, essa bagunça que vocês criaram como igrejinha, querendo construir cabaninha, isso não existe. Quem veio para dar um recado, para dar uma mensagem. Só que esse, meu filho amado, ouçam a ele, trazendo a igreja para a cristocentria, para o centro ser o Cristo. O tempo todo Deus vem fazendo isso na história. E mais um fenômeno aqui acontece. Só que existiam 9 que estavam lá embaixo. E lá embaixo não estava fácil, porque 9 ficaram para o serviço. Então existe uma igreja que foi saber e conhecer do poder de Deus, acordou no meio do processo porque não conseguiu resistir e dormiu, mas existia uma igreja que ficou no serviço, que ficou de serviço. Quem já serviu aí vai entender como é que é. Ficou de serviço, ficou no trabalho, ficou no meio da multidão. E lá embaixo estava acontecendo alguma coisa também.
Porque a gente acha que as coisas só acontecem no Monte da Transfiguração. Só que embaixo o pau estava comendo. O que estava acontecendo? Ao soar essa voz, Jesus foi achado sozinho e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, veio de encontro uma grande multidão. Então tinha um povo que tinha ficado lá embaixo, tinha um povo que estava lá em cima, e lá embaixo o pau estava comendo, porque viu uma multidão em direção a Jesus. E eis que um homem, no meio da multidão, clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho, pois um espírito se apodera dele, fazendo gritar subitamente, convulsiona até escumar, e mesmo depois de ter quebrantado por inteiro, dificilmente o larga. E eu roguei aos teus discípulos, quem? Os 9 que tinham ficado embaixo, para que o expulsassem, mas eles não puderam. E aí a gente vê uma questão de saúde. Ficou uma parte da igreja ali que não assimilou o versículo 1. Vamos ler comigo o versículo 1 de novo? Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Teve uma igreja que sabe-se lá por quê, talvez por ressentimento, por alguma escolha pessoal de Jesus, que ficou, que não foi convidado, que ficou lá embaixo, e sabe-se lá por quê, ou talvez com o entendimento de que uma posição social era mais importante do que aquilo que eles deviam fazer e foram comissionados. Eles viram o sofrimento de alguém e não puderam ajudar. Ela não entendeu a comissão de Jesus. Então a gente tem uma igreja que dorme no processo, dormiu no meio do processo, e tem uma igreja que não entendeu o comissionamento de Jesus. E aí eu posso perguntar para vocês: qual cometeu o erro mais grosseiro? Eu não sei dizer. É muito difícil de entender. Mas a gente tem 2 igrejas aqui. É essa igreja aqui que vai mudar o mundo. É essa igreja aqui que vai cravar na história a existência e a comparação entre aquilo que aconteceu no reino e aquilo que é manifesto na terra. É essa igreja de gente cheia de problema. É essa igreja de gente completamente bagunçada, que não entendeu o comissionamento, que vai machucar a Ásia com o evangelho da salvação. É essa mesma igreja que está com crise, talvez uma crise de poder, porque ficaram. E John, mas agora você está sendo muito pretensioso, dizendo que é uma crise de poder. É só você ver aqui embaixo, logo você me pergunta: mas quem é o maior entre nós? Será que tem essa questão no meio da nossa igreja? Da igreja local? Será que existe alguém que no coração pensa ser maior? Em todo lugar existe. A gente sofre com essa crise o dia inteiro. O dia inteiro a gente sofre com essas coisas, achando que de alguma forma Deus precisa da gente para alguma coisa. Achando que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Isso é uma crise de poder. É achar que de alguma forma é você que faz alguma coisa. Essa crise estava acontecendo na igreja de Jesus. Essa igreja que ia mudar o mundo, ela tinha uma crise de poder. Ela tinha uma crise de não entender o que Jesus disse. Você está entendendo que os apóstolos não entenderam o que Jesus disse? Não puderam assimilar aquilo que Jesus disse? A igreja que subiu, a igreja que ficou, a igreja que subiu dorme no caminho, só acorda no meio da glória, no meio do processo. A igreja que ficou não consegue resolver as demandas que são daqui de baixo. Continuando. Respondeu Jesus: ó geração incrédula. Agora ele coloca a questão em relação a tudo que estava acontecendo, a fé, a falta de fé. Então isso tudo aconteceu porque vocês não tiveram fé, porque eu falei e vocês não creram.
Porque eu manifestei de autoridade e vocês não conseguiram acreditar nessa autoridade. Porque talvez vocês ficaram sentindo-se dentro de vocês diminuído em relação a qualquer coisa. Vocês provavelmente não entenderam que isso que eu manifestei de poder a vocês, a autoridade, foi a todos vocês. Não tem a ver com uma convenção social. Tem a ver com entender o plano de salvação. E quando a gente tenta viver em comunidade como uma convenção social, como um clube social, a gente inevitavelmente vai manifestar esse mesmo erro dos apóstolos, a não entender o comissionamento e a autoridade que foi dispensada a nós. Se tem alguém doente aqui, a gente ora. Essa é a autoridade que Deus nos colocou e nos deu. Se tem algum problema, é isso que ele diz. Ó, se tem alguém doente no meio de vós, chama lá os diáconos, pega o óleo e olha para ele. Quantas vezes você faz isso? Pode falar, Jorge. Um pouco mais à frente, Jesus vira para esses discípulos e fala que essas cascas de demônio só saem através de jejum e oração. Em um outro ponto, o discípulo de Jesus é indagado por que eles não jejuam. Jesus vira para eles e fala: para que jejuar enquanto o noivo estão com eles? Aí, nesse ponto, assim, uma vez eu perguntei a um pastor e ele não soube isso. É porque você está falando de outro texto, do mesmo fato, mas de outro texto. De um fato parecido, mas de outro texto. Né? Nesse texto de Lucas não acontece esse problema, não. Isso é num outro texto. Eu até posso falar em relação a isso, mas quando ele fala de casta, ele não está falando de casta de demônio, porque casta não é coletivo de demônio. Tá? Isso é um outro texto. Você anota aí na internet, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas casta não é coletivo de demônio, tá? Ele está falando de uma casta religiosa. Ele está falando dos fariseus e dos saduceus que estavam ali, perturbando ele. Aquela casta de gente só sai com jejum e oração. Mas a gente pode tentar conversar isso outro dia, porque é um assunto um pouquinho extenso. E aí eu fujo um pouquinho desse paralelo, mas até posso te explicar também pessoalmente. Então, eles não conseguiram, porque Jesus disse aqui que era uma questão de fé, porque eles foram incrédulos. Eles não assimilaram a autoridade que foi dada no começo do capítulo. Eu dou para vocês autoridade sobre demônios, sobre doenças, e logo embaixo aqui ele vai falar sobre pisar em serpente e escorpião. Ele vai ainda pegar mais pesado ainda, né? Porque assim, demônio, espírito, a gente fala, está no campo subjetivo, né? Então a gente aceita que é uma beleza. Agora, escorpião e serpente, aí já entra num campo, porque estão no meio do deserto, né? E aqueles escorpiões que lá são os mais venenosos do mundo, e as serpentes são as víboras do deserto, que elas não precisam nem te morder, elas só injetam veneno à distância. Então, assim, quem vê uma víbora daquela, a última coisa que queria fazer é pisar, né? Né? Mas Jesus dá essa autoridade, capítulo 10 de Lucas. Ele vai chamar 72 e vai depositar essa autoridade, tá? Depois, se vocês quiserem ir em casa, vocês podem ler. Mas né? A serpente, ela de longe já injeta veneno. Aí tu vê assim, posso pisar. Quero pisar? A pergunta é, poder eu até posso, está escrito lá, mas eu quero? Não quero, né? Melhor não, né? A serpente está lá, eu estou aqui, deixa tranquilo. Então, é verdade, gente. E o que acontece? E ele não fala só que é uma geração incrédula. O problema não é que teve falta de fé, Hugo, para poder resolver o problema daquele menino. É uma geração perversa. Isso é outra coisa. Ele não está falando para o pessoal ali, não. Ele está falando para os discípulos dele. Porque ele não conseguiu tirar o demônio com os discípulos dele. Ele diz, olha, vocês são uma geração incrédula, vocês não têm fé, vocês são uma geração perversa. Porque deixa as picuinhas internas de vocês fazer com que um garoto seja açoitado por demônios o tempo todo. Você deixou de alguma forma que isso que vocês estão sentindo, essa impossibilidade de entender o comissionamento e a autoridade que eu dei, de alguma forma fizesse esse menino ser moído. E Jesus chega perto e quanto é dito e feito, o demônio pega o menino e lança o menino no chão e bagunça o menino. E Jesus chega perto e fala o seguinte: ainda quando ele chegando, o demônio derrubou e o convulsionou no chão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. É outra coisa que a igreja também precisa entender. Ela recebe o comissionamento, ela recebe a autoridade de Deus por conta de qualquer coisa interna, por conta no caso dos que subiram, de não conseguir permanecer com Jesus em amizade,
não conseguir sofrer com Jesus, só acorda no momento da glória, a de baixo, provavelmente no processo interno, digerindo o que Jesus disse para eles antes, porque a mensagem foi extremamente dura, então eles estavam ali doídos, tanto que logo em seguida eles vão entrar nessa crise de poder, de perguntar para o mestre quem era o maior dentre eles. Isso não acontece só uma vez, pelo menos em cada evangelho você vai ver uma vez isso acontecer. Tá? E tem um momento que eles falam, eles chegam a caixa de mãe e falam: eu posso sentar do lado e meu irmão sentar do outro no seu reino? Então havia uma crise de identidade, havia uma crise de personalidade, havia uma crise de caráter no meio daqueles que iriam mudar a história do mundo. E vocês ficam sentindo que vocês têm que fazer alguma coisa, que alguma coisa tem que acontecer, que alguma coisa do seu caráter, da sua personalidade precisa mudar para que você possa afetar a vida de alguém. E aí vocês estão indo contra aquilo que aconteceu como fato diante de Jesus e daquele que ele escolheu. E aí vocês vão com as polaridades da igreja que recebe e enxerga o poder, mas não consegue ouvir a vontade, porque dormiu no meio do processo, porque tem igreja que ouve o poder, mas não sabe da vontade. Você está entendendo isso que eu estou falando? Igreja que recebeu o poder, que assistiu o processo, mas não tem autoridade porque não ficou conhecendo a vontade. Porque a vontade foi manifesta. Moisés e Elias disse o seguinte: Jesus, você vai para Jerusalém e você vai morrer. Aí depois no meio do processo, se Pedro tivesse acordado nesse momento, sabe o que ele tinha feito? Aquela cena que a gente vê lá: Senhor, não vai morrer, por favor, eu vou com você, eu vou por você. Se ele tivesse ouvido essa mensagem, não teria falado essa bobagem. E ouvido a paulada que ele ouviu de Jesus: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, que não conhece as coisas do Pai, mas só as coisas da terra. Ele não ouviu a mensagem. Você está me entendendo isso? Ele teve um momento sobrenatural em que depois ele ficou repercutindo na vida dele um monte de ações porque ele não ouviu uma mensagem. Eles tentam preservar Jesus de ir para Jerusalém. Vamos ver o que Jesus diz? Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou Jesus o firme propósito de ir para Jerusalém. Então a gente vê um Cristo irredutível em relação à sua missão. Ele ouviu de Elias e de Moisés: olha, você precisa ir para Jerusalém, porque lá você vai morrer. Os caras estão dormindo. Jesus ouve aquilo e disse: sim, senhor, vamos sim. Mas vai morrer. Vou sim. Mas qual a parte de morrer que você não entendeu, Jesus? É morrer mesmo. Não tem a parte subjetiva de morrer. Morrer, não, mas eu vou. Manifestou o desejo de ir para Jerusalém. Essa é a diferença da igreja que incorpora o caráter de Cristo e da igreja que incorpora o caráter daquele que ouviu a mensagem e não entendeu, e daquele que ouviu a mensagem e não recebeu autoridade. Cristo, ele é a centralidade da igreja, porque ele até o fim foi fiel àquilo que o Pai colocou. E nós, inevitavelmente, esquecemos a autoridade que temos e dormimos quando devíamos nos compadecer daqueles que estão aqui sofrendo. A igreja não sofre junto, a gente sofre por meia hora. Talvez como eles faltaram essa aula, Sim. assim, de entender qual era a vontade do Pai para Jesus. Até a morte de Cristo, eles viveram com Cristo meio que: não, você não vai morrer não, ele vai estar sempre aí, eu posso. Exatamente, perderam a aula. Eu posso ouvir ele depois, ele sempre vai estar aí, eu sempre vou estar com ele, então não preciso prestar muita atenção agora. E existe uma igreja que perdeu a aula também, sabe? Existe uma igreja que perdeu a aula, que dormiu no processo. E a gente não pode ser essa igreja. A gente não pode ser uma igreja que tem gente nadando em riqueza enquanto tem outro pobre, que não tem o que comer em casa. Você está entendendo isso? Que se você vê um ambiente desse como um ambiente de igreja, você está completamente equivocado. Você precisa se converter. Uma igreja que existe alguém exacerbadamente rico e alguém que não tem o que comer em casa, isso é pecado. Porque se não divide é pecado, a acumulação é pecado, porque a acumulação ela tende a colocar a terra como eternidade, porque eu vou acumular porque eu vou ser eterno. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só acumula aquele que traz para a terra a eternidade, que acha que isso aqui é para sempre.
Que qualquer pessoa que sabe que basta cada dia o seu próprio mal, que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, entende que se você acumular, o seu acúmulo é falta de alguém. Ah não, mas acumular para mim é ter 100 mil reais. Não, acumular para o Evangelho é quando você tem e alguém não tem. E você tem a incapacidade de dividir. E aquele que colheu mais, entende que tem alguém que colheu pouco. E é onde aparece a eternidade na humanidade, através da Trindade. Isso é outra coisa que a gente precisa entender. Que a Trindade, ela trabalha em nós, opera em nós. E a humanidade nada mais é aquilo que nos foi imposto. Mas a nossa humanidade não precisa ser perversa e destituída de Deus. A nossa humanidade pode manifestar a Trindade de Deus. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Para que a gente não perca a mensagem. Para que a gente não durma no meio do processo. Ou para que não fique inerte no meio da perversidade. De ver um menino se debatendo, endemoniado, caído no chão. E a gente não poder porque não entendeu a mensagem. Uma igreja que não entendeu a mensagem no meio do poder. Uma igreja que não entendeu a mensagem de nada. E a manifestação dessa igreja é tão real. Aí você fala, John, mas você começou falando que a igreja era separada do Estado e ela sofria perseguição, e em dado momento a igreja se uniu ao Estado e se tornou parte das leis da igreja, as leis do Estado. E o que isso tem a ver com o que você está falando agora? Tudo. Uma vez que a igreja nada mais é a manifestação e a comunhão daqueles que foram chamados santos de Deus. E esses santos de Deus, o tempo todo eles batalham, o tempo todo eles lutam contra o sistema desse mundo. Se eu me alio ao sistema desse mundo, achando que há alguma solução no meio desse mundo, eu estou contrariando as verdades do Evangelho. A gente anda completamente contra essa corrente. A gente não se alia a partido político. A gente não se envolve com essa nojeira. A gente prega o Evangelho. A gente escolhe nossos governantes através do crivo do Evangelho. A gente escolhe pelo Evangelho. Aquilo que se alia ao Evangelho. E essa igreja está esquecendo a mensagem. Porque a gente acha que a mensagem ainda é essa da autoridade. De não sei que essa mensagem foi dada aos apóstolos. E ela reverbera até hoje, e ela funciona em nós através do Espírito. Você lembra de Pentecostes? Já aconteceu. Houve um marco, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Agora a gente está perdendo, porque tem um monte de gente sendo tomado por demônio, entenda demônio, não simplesmente como uma manifestação de algo espiritual, mas sendo tomado pelo mal, e a igreja de alguma forma está tentando orar. A gente tem que fazer. Hoje eu vi uma situação que me deixou muito chateado. Eu entrei dentro do mercado para poder comprar um negócio. E tinha uma senhorinha, muito senhorinha mesmo, tentando ver o preço de alguma coisa. E com um monte de moeda na mão. Aí eu cheguei mais perto assim, estava pegando um biscoito. Cheguei perto assim, ela estava com muita dificuldade. Eu também sou bem cego. E eu também cheguei bem pertinho para poder ver o preço. A senhora quer saber o preço? Eu falei, não filho, eu quero saber se isso aqui tem como pagar. Ela abriu um cheio de moeda, tudo de 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos, 25 centavos, 50 centavos. Muita moeda, muita moeda. Eu contei, tinha 1,35, ela estava procurando um café de R$10,99. Eu falei, tá faltando um cadinho, querida. Ela, mas não dá para comprar nenhum desses. Eu falei, com esse dinheiro não dá para comprar nenhum desses. E ela pegou, abriu a bolsinha dela, então eu vou descontar da passagem. Aí isso ficou me doendo muito, porque por muitas vezes o Evangelho ele me impeliu a interferir nessa situação, por muitas vezes nesse tipo de situação. Mas me incomodou muito eu estar ali naquela situação com aquela senhora, porque o problema dela não era só esse. O problema dela é que ela não sabe ler, ela está tentando saber o preço sem saber ler. Eu não, filho, porque eu não sei ler não, só sei ler os números. O problema dela não é um problema social só. O problema dela é uma construção que veio antes dela. O problema dela
é que antes dela ser pobre, ela também é analfabeta. Você está me entendendo? Antes dela ser analfabeta, provavelmente, porque ela é uma senhora que deve ter 70 anos, ela deve ter sido explorada a vida inteira. E aí meu pensamento, ele é uma coisa, ele fervilha igual um... E aí a gente acha que comprando café para ela, porque isso é a manifestação de bondade, né? A gente vai lá, a gente acha que isso resolve o problema dela. E esse é o problema da igreja de hoje, porque ela confia que esse sistema de coisas vai fazer alguma coisa por alguém. E não vai. E você precisa invadir o sistema que transformou ela, que fez dela alguém tão pobre que não consegue se manter. A igreja não veio somente comprar um café para ela, porque isso resolve hoje, talvez até semana que vem. Mas o problema dela é que ela é analfabeta, o problema dela é que ela deve ter sido explorada a vida inteira, porque se hoje ela não tem uma moedinha para comprar o café, é que provavelmente ela foi explorada a vida inteira. E a gente está achando ainda, de alguma maneira, que a gente só perdeu a mensagem, não, a gente perdeu o Cristo. A gente não perdeu a mensagem, a gente não chegou no meio agora, talvez a gente não tenha nem contemplado agora. Talvez a gente nem se encaixe no padrão da igreja. É por isso que a gente precisa, de uma vez por todas, não somente tirar a nossa vida do discurso social, mas entender que todo o Evangelho todo, de forma integral e completa, diz pra gente que a maldade não é somente não ter, a maldade é não ter amanhã também, é não ter no outro dia também. A maldade é quando eu tenho demais e o outro não tem nada. A maldade é quando eu não entendo que o sofrimento do outro é o meu sofrimento também. Se eu não entender isso, eu vou sentir pena, mas eu nunca vou sentir compaixão. A pena faz com que hoje você se compadeça dela e você resolva o problema de hoje. A compaixão é falar para você, olha só, existe um mundo inteiro passando por exatamente isso. E você é extremamente negligente. Mas como é que eu faço, John? O Evangelho é exatamente esse desafio. Esses homens não sabiam que a proporção da igreja seria reverberada naquilo que nós temos hoje. Eles acreditavam que aquele mestre deles, de alguma forma, restituiria o Estado de Israel. E aí em Israel haveria uma mudança de mentalidade. Só que essa igreja, que aqueles homens imperfeitos, de alguma forma manifestaram, é a igreja que hoje está aqui sentada, sem a consciência daquilo que está acontecendo do lado. Então a gente não somente perdeu a mensagem, como nós perdemos o Cristo. E a igreja que perdeu a mensagem, a igreja que ficou por fora, a igreja que perdeu essa aula, ela não simplesmente deixou de ter em si parte daquilo que era o Cristo, mas ela perdeu, de alguma forma, a manifestação desse Cristo no meio do povo. Então ela perdeu a utilidade. E se ela perdeu a utilidade dela, ela perdeu o porquê ser igreja. E se ela perdeu o porquê ser igreja, ela está vivendo numa esquizofrenia de culto em culto, sem operar no outro mudança que seja para a eternidade. Então vem um lugar onde a gente se sente bem, e não um lugar onde se manifesta o poder de Deus. E todo mundo aqui tem um lugar onde se sente bem, só que aqui você vai ser desafiado. Aqui você vai ser desafiado a deixar o seu eu em casa e tentar ficar a figura e o molde do mestre. E não é ficar passeando sobre as águas, não, mas se importar com o outro em nível íntimo. Porque o que Jesus fez, convidou os amigos dele para um momento de intimidade. E deixou os que estavam lá embaixo para cuidar do povo. Os que foram, talvez se sentiram especiais demais e dormiram. E os que ficaram, não entenderam que a responsabilidade era cuidar do povo. Cada um ficou dentro de si, pensando acerca de si, aquilo que cabia, vivendo dentro de uma crise de vaidade. O Evangelho hoje não nos permite viver em vaidade. O Evangelho hoje não nos permite ter sem dividir.
você ainda não conheceu o Evangelho, se em alguma área da sua vida você não consegue dividir. E dividir não significa virar uma Madre Teresa de Calcutá, entregando tudo, mas é a consciência de que o que você tem, se o outro não tem, se há necessidade no outro, você perde. Simples assim. Discute com Jesus no Evangelho inteiro. Se você tem uma capa da outra. Vamos continuar, só para vocês, para encerrar aqui rapidinho. Porque eu estou falando aqui não é de justiça social, eu estou falando aqui do Evangelho. Porque esse Evangelho de justiça social já está me dando um saco, já está me incomodando. Porque parece que é um segmento do Evangelho, parece que é, de alguma forma, um subtítulo do Evangelho. Isso é uma mentira, isso é o Evangelho. É assim que Jesus pensa. Capítulo 10, para a gente encerrar. Depois disso o quê? Depois da transfiguração, depois do povo ter perdido a mensagem, depois do demônio lá tomar um menino, depois do esporro que ele deu todo mundo, depois disso tudo, Jesus ele resolveu aumentar a quantidade de gente. 12 não estava dando conta. Então ele fez o seguinte: designou o Senhor outros 70 e os enviou diante de si, de 2 em 2, e a todas as cidades e lugares onde ele havia ido. Dizia: na verdade, a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao Pai, rogue ao Pai da seara, o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E eis que eu envio como cordeiro, ou seja, como cordeiro. Esse é o modo que eu envio vocês. Como que você manda um cordeiro para o lobo? Você faz isso? Não leveis bolsa, nem alforje, nem alpaca. A ninguém saudando, para conversar com ninguém, vão. E vão como o quê? Como ovelhas para o lobo. E o que está dizendo é um modo comparativo, indicativo. Vão como a ovelha vai para o lobo. Ou seja, vão sabendo que você... Como que a ovelha vai para o lobo? O que vai acontecer com a ovelha, querido? Morrer. O que Jesus disse para eles? Vão fazer o quê? Vão morrer. Eu estou indo para Jerusalém fazer o quê? Morrer. E eu estou mandando vocês para quê? Morrer. Aí tá aí, Jesus, aí fica morrer mesmo. Vai morrer. Se for morrer, a gente acha que essas coisas aqui passaram, como se isso não fosse uma continuidade da identidade da igreja de hoje. Ah não, isso foi no tempo da lei. Eis que eu vos envio como ovelhas para lobos. Você entende o que é isso? Não carrega nada consigo. Não. Na missão não existe o possuir. Eu não tenho. Eu vou. Porque quem tem, não vai. Ou consegue ir? O que Jesus está dando para eles é uma dica prática. Querido, se você tentar carregar alguma coisa, você não foi. Se você tentar carregar alguma coisa, você não foi. Um simples comparativo, assim, quando Elias para ser o seu sucessor, ele foi lá e ele matou o boi, queimou tudo, para quê? Para ele não ter, para que ele lembrar do que ele deixou. Exatamente. Quem possui não vai. Esse senso de posse não existe, porque se você tiver isso em algum momento, você não vai. Se você achar que é monopólio de Jesus, que Jesus ele te pertence, você não vai. Aqueles 3 que subiram, eles achavam que Jesus pertencia a eles. Por isso não conseguiram velar com ele, não conseguiram orar com ele. Ah, ele é meu mesmo, mestre, né, pô? É Jesus mesmo? Tá tranquilo, se dormir não tem problema não. Aí Pedro até falou: Tiago, tô com bom sono. Tiago, tranquilo, pô, Jesus, descansa. Esse é o senso de posse, achar que nunca vai perder. Os que ficaram lá embaixo devem ter pensado: Jesus está lá mesmo, quando voltar ele resolve. É outro senso de posse. Ele é meu, quando ele voltar ele resolve para mim. Em ambas as partes, ninguém chamou a responsabilidade para si.
Nos dois lugares, ninguém trouxe a responsabilidade para si. Aqueles que subiram não foram responsáveis em velar com Jesus e orar com Jesus. E aqueles que ficaram lá embaixo não manifestaram a ordenança do capítulo 1. Vai lá e expulsa o demônio, vocês têm autoridade para isso. É uma igreja que perdeu a sua função, disfuncional. E quando você perde a função, meu irmão, no Evangelho, Jesus diz que aquele que gritou, Senhor, Senhor, a gente expulsou o demônio, a gente fez um monte de coisa no seu nome. Você quer, não, cara? Se afaste de mim. Vocês vivem e praticam iniquidade. Perdeu a função. A autoridade foi dada, tá? Ele não tirou a autoridade de ninguém, então expulsou o demônio, só que perdeu a função. Não queira ser encontrado hoje no Evangelho como algo disfuncional. Não queira ser encontrado. Assuma a sua identidade e a autoridade que foi dada a você. E não ache que você é pequeno demais para que você possa começar. Não ache que você é cheio de pecado demais. Você está vendo que no meio desses caras aqui existe um monte de crise. Eu quero aliviar você hoje, porque a cruz ela não é um objeto pesado. Mano. Pesado é você ficar carregando o peso da hipocrisia o tempo todo. Isso é pesado para caralho. A cruz é leve do Evangelho. O Evangelho não está aqui para esmagar a tua vida e transformar você em Zé Ninguém. O Evangelho quer fazer você a imagem do Criador. Vamos ficar de pé? João, essa parte da primeira função aí, Vamos falar. eu me o texto diz que tem um nome, tipo, demônico, enfermo, mas mesmo assim, o Senhor, já afastar de mim, gosto de praticar as iniquidades, mas você falou que eles perderam a função. Sim. Nessa parte eu fiquei meio confuso. Como se eles exerciam essa autoridade de expulsar demônios, curar os enfermos, que estavam assim, teoricamente funcional, né? Uhum. Como eles perderam essa função? Eu li para você, João, vamos lá. Porque a função não é essa. Exatamente. A função da missão sim, não é não era a parte externa do fazer, enfim, assim, mas é a questão de se envolver, de amar, de se entregar integralmente ao próximo, né? Não é isso? Não é? Mas essa não é a função do Evangelho. O cara está expulsando, mas não é. Porque a autoridade foi dada por Jesus. Jesus não tirou, vem cá, dá sua autoridade aqui. Isso era no Antigo Testamento, que ele dava o Espírito e retirava o Espírito. Aí ele diz que Deus tirou o Espírito de Saul, apartou o Espírito de Saul, depois mandou o Espírito para atormentar ele. Então é algo que era dado e tirado. No Evangelho, aquilo que foi dado, Jesus não tira de ninguém. A autoridade foi dada, mas era gente que vivia em iniquidade, ou seja, disfuncionais. Viver em iniquidade não significa pecado. Viver em iniquidade é a consciência do pecado e a permanência na prática dele. Isso é iniquidade. Sim, eles faziam, eles continuavam pulando, só que eles, sim, mas eles viviam da forma que ele Exatamente. Então eles eram disfuncionais, porque Jesus não chamou somente para isso. Jesus chamou para que eles fizessem, além de abençoar a humanidade, né, com aquele dom que foi dado por Deus, né, eles fossem a imagem do Filho de Deus. Aquele que vem a mim, meu Pai, e ele desceu do céu. A vontade de Deus que enviou ele era que ninguém se perdesse. Então, a missão daquele que foi chamado pelo Evangelho não é simplesmente tirar demônios dos outros e curar as pessoas. Isso é uma parte da missão, isso é um comissionamento de Jesus. O Evangelho nos aponta que isso vai um pouco mais além. O pastorear vai um pouco mais além. O cuidar de perto vai um pouco mais além. E isso faz parte da construção do Evangelho em nós. Isso faz parte da personalidade de Cristo em nós. E se essa personalidade de Cristo não for moldada em nós, inevitavelmente a gente se torna disfuncional. Porque a função é sermos formados à imagem de Cristo. E se a gente perdeu a imagem de Cristo, por mais que a gente tire o demônio, ficamos disfuncionais. Igreja, aqui comigo. Crianças, senta aí, por favor. A gente vai orar. E a gente vai orar uma oração que é muito perigosa. Eu estava vendo uma série de mensagens de um amigo meu lá em São Paulo, chama Orações Perigosas. E essa oração é uma oração perigosa por quê? Porque ela vai te responsabilizar. E uma vez responsabilizado, uma vez entendendo o que o Evangelho fala,
partir de hoje, você precisa decidir. E o Evangelho nos convida para uma decisão diária. Mas essa decisão é uma decisão eterna, não é uma decisão diária. Você precisa decidir que tipo de igreja você quer ser. Precisa, de verdade. E eu quero ser essa pessoa que te desafia hoje. Amém. Um dia eu recebi um desafio também de Jesus. Eu me sentia extremamente sozinho. Eu me sentia completamente abandonado. Eu me senti completamente disfuncional. Eu tinha todos os complexos de inferioridade que vocês podem imaginar. Eu não tinha ninguém para me motivar. Eu estava no quarto já há alguns dias, muitos dias no quarto, sem sair do quarto. Eu só enchia uma garrafa d'água, descia, comia e voltava para o quarto. Então eu ficava quase 20 horas dentro de um quarto o tempo todo. Completamente abatido, completamente disfuncional. Eu fiquei uns 20 dias assim, mas 20 dias tranquilo. Enfornado dentro desse lugar. Não abria nem janela, não seguia nem a luz, ficava igual um morcego já. Completamente debilitado, fraco, com uma alimentação terrível, comi miojo durante 30 dias. Não façam isso em casa. E eu estava completamente disfuncional quando eu recebi o chamado do Evangelho. Eu não sei como você está, porque eu não consigo, mas eu conheço algumas pessoas aqui. E conheço de problemas, e conheço de alegrias, eu conheço muita gente aqui. Mas eu fui chamado disfuncional. No momento em que eu realmente não acreditava em mim, não acreditava em nada que eu poderia fazer. E não acreditava mesmo, porque eu não estava vivendo de acordo com aquilo que eu fui chamado. E aí, quando você não vive a vida de acordo com aquilo que você é chamado, você não acredita que existe uma vida além daquele buraco que você está enfiado. Você está me entendendo? Sim. E aí, como eu fiquei nesse tempo completamente chafurdado nesse lugar, sem ver luz, e olha, meu irmão, eu vou dizer para você, a luz é importante, tá? Quando eu abri a janela do meu quarto, iluminou meu quarto inteiro, eu vi a bagunça que estava. Papel de biscoito, o chão completamente sujo, um monte de garrafa d'água. Eu falei, cara, isso não é um lugar humano para se estar. Então, além de eu ter na minha vida o pensamento de que eu era completamente disfuncional, o lugar onde eu estava era completamente disfuncional para a vida. Eu não sei se você já também viveu num lugar desse, mas eu fabriquei esse lugar. Esse lugar onde esteve arrumado, encerado, mas eu fabriquei. Então entenda que você, se estiver disfuncional, tudo que você fabrica, o ambiente que você fabrica, vai ficar completamente disfuncional e insalubre. E eu quero orar por você hoje, porque eu creio que seja de Deus, e é uma profecia de Deus, que Ele quer tirar você desse lugar. E Ele quer tornar você um ser funcional, para você parar de brincar de igreja, para você parar de brincar de ser crente, para você parar de brincar com o Evangelho, para você ter uma vida diante de Deus reta, para que você possa começar, e não reta para você ser moralmente aceito, mas reta para que o outro possa olhar para você e encontrar Jesus. E isso não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você é. Porque é uma distância muito grande. Agora, se você não for, dificilmente você vai manifestar nas suas ações algo diferente daquilo que você é. Você está me entendendo? Que tudo aquilo que você tem feito, e tudo aquilo que você tem passado, e toda a derrota que você tem vivido, e toda a situação vexatória que você tem vivido, toda a situação cruel que você tem vivido, todo esse perrengue que você tem passado, é uma manifestação daquilo que você é. Ou você acha que a vida está de mal com você? Que tem um Zeus lá jogando raio na tua vida? Talvez o marido que você gostaria de ser, você não é, porque você tem sido disfuncional como marido. Você consegue entender isso? E que todo ambiente que você criar a partir de você vai ser disfuncional. Que todo fruto que vier de você vai copiar você e vai ser disfuncional, porque o frutinho da amendoeira, ela é amêndoa, quando ela cai no chão ela vira outra amendoeira. Isso também funciona com o giló.
Toda disfuncionalidade que você tem hoje é por conta de você ter rompido com Deus, ter rompido com o Evangelho, ter rompido com a missão. É uma coisa decorrente da outra. Você rompe com Deus, você rompe com o Evangelho, você rompe com a missão. É reação em cadeia. Eu quero orar por você hoje, porque não importa o buraco que você esteja hoje, não importa o quanto que você entrou para dentro de você e você viu que está sujo, está bagunçado, o Evangelho te convida a ter uma vida diferente. Não mais uma vida baseada naquilo que você pensa que você é, mas uma vida baseada naquilo que Deus quer transformar você. E aí você vive pela fé. Você não vive mais por aquilo que você está achando que é. Você vive agora por aquilo que Deus diz que você é. E o que Deus diz que você é? Ele te chama de filho. Ele assume a paternidade. Você pode ter o tempo todo ter recusado a paternidade com o mundo. Você pode ter recusado a paternidade em paternalizar-se com alguém, em chamar alguém de filho e se responsabilizar por alguém. Você pode a tua vida inteira ter abandonado tudo que você começou. Você começa e não termina. Deus te chama de pai. Ele assume a responsabilidade. Chegou a hora de se assumir a responsabilidade com Deus também. De ser uma igreja de verdade. E não é uma igreja que escolheu por Jesus. É uma igreja que foi escolhida por Ele. Isso muda tudo. Eu quero dizer para você que você foi escolhido antes de ter escolhido qualquer coisa. Então Ele já sabia como você era. Não é crise para Ele o que você é. Não é crise para Deus o que você é. Não é crise para Deus. E você não pegou Deus de surpresa. Você está entendendo isso? Você não pegou Deus de surpresa? Que Ele já sabia o que você era. Que você é boa desde o início. Então feche seu olho comigo. Eu quero que você ore, que você faça essa oração perigosa. Que você peça para Deus que Ele te transforme à semelhança de Cristo. E que Ele bagunce a sua vida mesmo. Que Ele agite a sua vida mesmo. Que Ele abra a janela do teu quarto. E que você consiga entender o quão disfuncional você tem tornado o ambiente que você está. O quão difícil você tem tornado a sua vida. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, pelo teu povo que está reunido aqui, que foi chamado para a sua promessa, que foi chamado para o teu evangelho, que foi chamado para construir junto uma igreja de amor, um ambiente de amor, um ambiente de dádivas, um ambiente de dons, Pai. Gente cheia de talento, Deus, que se trancou dentro de si, que se fechou dentro de si, que assumiu a sua disfuncionalidade. Gente que se perdeu no caminho, gente que não ouviu a mensagem, gente que não conseguiu compreender a autoridade que tem no seu nome e tem brincado até hoje de evangélico, de evangelho. Gente que tem destruído a sua família com a sua própria mão, Pai. Deus, me perdoe e me livre disso, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa puxar ele desse buraco, Senhor. Que você possa puxar o teu filhinho, Pai, desse lugar tenebroso, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, traga libertação para a família, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, traga unção na vida dele, Pai. A unção de Jesus, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que ele possa a cada dia mais avançar no Evangelho, compreendendo as suas limitações, Deus. Não deixa que essa hipocrisia, essa maldade, Deus, ocupe, Deus, a mente dele, Pai. Que, oh Deus, em nome de Jesus, não deixa que o tempo todo, Pai, ele se sinta acusado, Pai. Se é o Senhor que o justifica, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que esse ambiente de disfuncionalidade se transforme numa árvore plantada junto a ribeiro, Senhor. Sim, Jesus. Que possa frutificar, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que toda atividade do mal, que toda atividade demoníaca, Senhor, possa cair por terra pelo seu sangue, Senhor. Que haja crescimento. Porque manifesta o seu reino na sua igreja. Nós queremos. Porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor nos libertou, Pai. Oh, Jesus. Nada pode nos tirar das suas mãos, Deus. Nós te pertencemos, Senhor. O Senhor nos amou mesmo quando estávamos caóticos, Deus. E por isso, Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu oro pelos teus filhinhos, Deus.
Eu oro pelas funções, pelos donos, por tudo aquilo que o Senhor já deu para a sua igreja, Deus. E tem sido engolida, e tem sido oprimida, amassada no meio de tanta tristeza, Pai. Eu oro, Deus, não só porque eu creio que o Senhor é poderoso para mudar. Eu oro porque o Senhor me nutriu de esperança pelas pessoas, Deus. O Senhor me encheu de esperança nas pessoas, Deus. E isso não veio de mim, Deus. Nem comigo mesmo eu tive esperança, e o Senhor sabe disso. Mas o Senhor mudou o meu olhar. Troca os olhares nessa noite, Deus. Sim, Senhor. Troca os olhares, troca as visões, Deus. Sim, Jesus. E dê esperança, Deus. Amém. Que torne esse ambiente de igreja aqui um ambiente que ama as pessoas de verdade. Amém, Jesus. Que O amor, ele é o vínculo perfeito. Que nós possamos ter uma amizade conectada em amor, Deus. Nós precisamos do Senhor, Deus. Que qualquer um nesse lugar, Deus, que de alguma forma entrou aqui oprimido, amassado, desesperançoso, o Senhor possa reverter o choro em alegria, Sim, Jesus. porque nós cremos, Pai. Qualquer um aqui, Pai, que se sentiu de alguma forma possuído por pensamentos completamente avessos ao Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor possa curar, Deus. Que o Senhor possa tratar, Senhor. Que o Senhor possa tratar essas mentes, às vezes demonizadas, Pai. Sim, Jesus. O tempo todo pensando em um monte de bobagem e besteira, Senhor. O Senhor sabe o quanto às vezes eu sou assim, Pai. Me cura também, Pai. Nós precisamos. O Senhor sabe o meu nível de pecado, Deus. O Senhor sabe profundamente quem eu sou. Nós precisamos. Trata de mim, trata da minha família, trata de cada família aqui, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a sua igreja faça essa oração perigosa, Pai, assumindo a responsabilidade de quem é. Não vivendo mais à margem daquilo que pode ser, mas vivendo aquilo que o Senhor quer, Pai. Ilumina esse povo, Deus. Dê a eles, Pai, sonhos, visões, entendimento, prospecto, que eles consigam enxergar de fato o Evangelho, Pai. E o Evangelho que salva, que convida para perto, que convida para comunhão, Deus. Trata a tua igreja, Deus. Eu oro por cura essa noite, Deus. Eu oro pela solução de cura, Pai. Crendo que é possível que aconteça, Deus. Que seja segundo a sua vontade, Pai. Que o Senhor mude o nosso olhar, Deus. Que hoje sejamos uma igreja funcional. Que tenhamos, além de ter uma função, que a gente tenha uma ação, Deus. Em nome de Jesus, nós cremos no Seu nome e nós te entregamos essa noite, te entregamos esse culto e te entregamos a nossa vida, Deus. Cuida de nós, Pai. Nós não sabemos e perdemos o controle da nossa vida o tempo todo. Assuma o controle com o Teu Espírito, que eu oro para a Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus. Amém.